Imagine a cena. Uma mulher de sucesso com uma carreira internacional e um salário que muitos sonhariam, olhando-se no espelho vestida em um vestido desbotado, simples demais para os padrões atuais. Não era um look escolhido por acaso. Era um teste. Um experimento social cruelmente honestos, onde o passado e o presente se chocariam em uma noite de reencontro escolar. Ela não queria apenas reviver memórias. Queria ver além das máscaras. Aqueles que outrora ignoravam que a haviam como a menina tímida dos cantos da sala, agora ostentavam riquezas, conexões e uma confiança que cheirava a falsidade. E ela decidiu aparecer como a sombra do que foi, sem joias, sem saltos, sem o brilho que seu cargo e sua conta bancária poderiam proporcionar. Só ela, o vestido herdado da mãe e uma pergunta silenciosa: o que eles realmente valem sem seus disfarces? O reencontro acontecia em um daqueles restaurantes que todos escolhem por obrigatoriedade social, não por afeto. Ao entrar, os olhares se voltaram para ela como faróis em um túnel escuro. Primeiro, a surpresa. Depois, o escrutínio. Finalmente, o riso contido, aquele que precede o julgamento. Como ousa aparecer assim? Pareciam dizer os olhos daqueles que agora se vestiam em grifes e falavam de viagens como se fossem passeios no parque. Ira, a rainha do ensino médio, foi a primeira a atacar. Com um sorriso que mais cortava do que acolhia, ela desfilou seu desdém. Nossa, nem parece que 10 anos se passaram. Ainda mesma, discreta. Os olhos dela desceram pelo tecido gasto do vestido, como se fosse um crime vestir algo sem etiqueta de luxo. Esse modelo é vintage ou só pobre mesmo? A pergunta era retórica. A resposta, um golpe. É da minha mãe, disse ela seca, sem se curvar à provocação. Ira, é claro, não se conteve. Falou de Milão, de compras, de uma vida que pelas entrelinhas, só tinha valor se fosse exibida. E você? Ainda na contabilidade da clínica da cidade? A ironia pingava como veneno. Depois veio Dima, o valentão que virou empresário. Com gestos largos e uma voz que queria ser ouvida por todos, ele encenou seu sucesso. Imobiliária, construção, conheço gente que manda nesse país. Seus olhos, porém, traíam a insegurança de quem precisa gritar para ser notado. Você, Ania, sempre igual, hein? Uma sombra. Ela não respondeu. Não precisava. Os olhares ao redor já diziam tudo. Uns com pena, outros com prazer sádico, alguns até com uma ponta de inveja velada. Só a professora Olga, com sua bondade genuína, quebrou o gelo. Ania, que bom te ver. Você não mudou. Não era um elogio vazio. Era um reconhecimento. Um farol em meio à tempestade de egoísmos. Eles só sabem se sentir grandes quando diminuem os outros, sussurrou, como se lesse seus pensamentos. E era verdade. Mas mesmo assim doía. Cada risada, cada comentário, cada olhar de cima para baixo a transportava de volta aos corredores da escola, onde ser diferente era sinônimo de ser alvo. Quando ela anunciou que ia embora, Ira não perdeu a chance. Já vai? Não aguentou a competição? Dima riu, ajustando o relógio que custava mais do que o carro de muitos ali. Nem todo mundo nasceu para brilhar, né? Mas ela já havia entendido o que precisava. Não eram eles que a definiam. Era ela mesma. Ao sair, o ar da noite foi um alívio, mas também uma confirmação amarga. Nada havia mudado. Aqueles que a humilhavam antes ainda precisavam pisar nos outros para se sentirem vivos. Seu experimento tinha dado certo, de uma forma trágica. Ela viu a verdade nua e crua. Sucesso para eles não era realização, era performance. E ela não precisava mais desse palco. Enquanto caminhava, os ecos das risadas ainda soavam em sua mente. Mas no fundo, uma certeza a aquecia, ela sabia quem era. E isso nenhum vestido gasto ou comentário maldoso poderia tirar. Os outros podiam continuar suas farsas. Ela já tinha ganhado a única batalha que importava. Pausou por um instante, como se pesasse cada palavra antes de se dirigir àqueles que até então a haviam reduzido a uma sombra. Seus olhos, agora claros, penetrantes, detiveram-se por um segundo em cada rosto familiar. Não havia ódio ali, nem sequer satisfação. Apenas uma quietude que falava mais alto que qualquer discurso. Senhores, disse, com uma voz que carregava a autoridade de quem já cruzou oceanos de dúvidas e saiu vitoriosa do outro lado, a reunião começará em 10 minutos. Aqueles que tiverem interesse em contribuir para o futuro desta cidade, e não apenas em assistir ao espetáculo, são bem-vindos a se juntar a nós. A frase, aparentemente neutra, foi uma faca cirúrgica. Cada palavra cortou fundo, expondo a hipocrisia daqueles que até ontem mediam seu valor pelo brilho dos sapatos ou pela marca da bolsa. Dima engoliu em seco, os dedos crispados em torno do celular que minutos antes usava para registrar cada detalhe dos importantes visitantes.
Ira, pela primeira vez na vida, sentiu-se invisível, e isso a queimava mais do que qualquer comentário maldoso que já tivesse feito. A porta do prédio fechou-se atrás de Ana com um clique seco, como um ponto final. Do lado de fora, o silêncio que se instalou era quase físico, uma onda de constrangimento que varreu a praça. Alguns baixaram os olhos. Outros, como crianças pegas em flagrante, trocaram olhares culpados. Só então perceberam. Não eram eles quem julgavam ela. Era ela quem, sem dizer uma palavra, os havia julgado e condenado à irrelevância. Olga Petrovna, com os lábios curvados em um sorriso quase imperceptível, afastou-se da multidão. Não precisava de mais nada. Vira o que bastava. A justiça não chega com estrondo, nem com discursos inflamados. Chega silenciosa, vestida de elegância e competência, e deixa os tolos boquiabertos, segurando as migalhas de sua própria mesquinharia. Dentro da sala de reuniões, Ana ajustou os papéis sobre a mesa com gestos precisos. Pela janela, o céu do pequeno cidadezinho refletia-se nos vidros escuros dos carros oficiais, como se até o tempo parasse para testemunhar aquele momento. Ela não era mais a menina que tremia diante dos olhares alheios. Agora, era a mulher que os fazia tremer. E o melhor de tudo, ela nem precisará provar nada. A vida já o fizera por ela. Ao cruzar os corredores da prefeitura, Ana deparou-se com os rostos familiares dos antigos colegas de classe. Parou por um instante, apenas o suficiente para lançar um boa tarde em tom neutro, sem direcionar o olhar a ninguém em particular. Espero que se interessem pelas oportunidades de crescimento que nosso projeto trará à cidade. E sem esperar resposta, seguiu adiante, deixando para trás Ira e Dima, petrificados como estátuas de sal atingidas por um raio de realidade. Foi então que Olga Petrovna, a antiga professora de literatura, aquela cuja voz ainda ecoava nas memórias de infância como um farol de sabedoria, aproximou-se do duo atônito. Bem, admiraram o suficiente? Perguntou com uma ironia tão afiada quanto uma lâmina. Viram o que é sucesso de verdade? Ira e Dima baixaram a cabeça, queimados pela vergonha. Vergonha pelas risadas cruéis do passado, pela arrogância que o cegara, pela incapacidade de enxergar além das aparências. Compreenderam tarde demais que haviam perseguido fantasmas, o brilho superficial dos likes, a ilusão de superioridade, enquanto a verdadeira grandeza residia naquilo que Ana sempre carregara, a força de transformar dor em combustível, a disciplina de esculpir o futuro com as próprias mãos. Lembrem-se, meus jovens, continuou Olga Petrovna, a voz firme como uma sentença, a casca engana. Não julguem pelo invólucro, mas pela essência. Procurem a alma das pessoas e talvez, da próxima vez, não cometam o erro de subestimá-las. Com isso virou-lhes as costas, deixando-os sozinhos com o peso de seu remorso, uma carga mais pesada que qualquer mochila escolar. Enquanto isso, Ana já estava no salão de negociações, debruçada sobre contratos com parceiros internacionais. Seus dedos deslizavam sobre os documentos com a precisão de uma maestria, a mente afiada como um bisturi. Não desperdiçou um segundo sequer com o passado. Sabia que sua vitória não precisava de aplausos nem de desculpas. Ela era a prova viva de que o mérito não se mendiga, conquista-se. E conquista não por vingança, mas por algo muito mais poderoso, a necessidade de provar a si mesma que era capaz de voar mais alto do que qualquer um imaginara. No fundo, aquele reencontro fora um experimento silencioso. E os resultados eram claros. As pessoas, em sua maioria, não mudavam. A mesquinharia ainda habitava os mesmos corações, a superficialidade ainda ditava julgamentos. Mas Ana aprenderá a lição definitiva: o valor de um olhares alheios era zero. O que importava era a voz interior que sussurrava: continue mesmo quando o mundo gritava pare. A verdadeira grandeza não estava nos cargos, nos carros ou nos sorrisos falsos. Estava na integridade de quem se recusa a curvar-se, na compaixão de quem entende a dor alheia, na sede insaciável por conhecimento e evolução. Quando a última assinatura foi aposta e a delegação estrangeira deixou o prédio, Ana notou, pelo canto do olho, que Ira e Dima permaneciam imóveis, como se o chão os tivesse engolido até a cintura. Não se aproximou. Não havia triunfo em humilhar, nem glória em rebaixar. Limitou-se a um aceno discreto, nem frio nem caloroso, apenas um gesto de quem já havia virado a página, antes de entrar no carro que a aguardava. Pelo vidro escuro, enquanto a cidade desfilava em tons de cinza e ouro, Ana permitiu-se um momento de reflexão. Ali estava o mesmo lugar onde, anos antes, uma menina havia chorado em silêncio nos banheiros da escola, onde sonhos eram ridicularizados e onde a solidão era a única companheira fiel. Mas aquela menina não existia mais. No seu lugar, uma mulher retornava não como vitoriosa sobre os outros, mas sobre suas próprias sombras.
Não como a Aninha esquisita, mas como Ana Sidorova, arquiteta de um projeto que redefiniria o futuro da região. Era uma vitória sem troféus, sem discursos. Uma vitória íntima, esculpida em noites de estudo, em lágrimas engolidas, em escolhas que doíam no momento, mas floresciam no tempo certo. E se havia uma lição que ela levaria consigo dali em diante, era esta: a verdadeira essência de um ser humano não está no que ele parece, mas no que ele supera. E Ana, mais do que ninguém, sabia exatamente o que significava isso.